Oi, gente. Eu me chamo Taigo Pita, sou o diretor do curta-metragem em animação Entre Folhas e Ventos, produzido pela Produza um projeto que foi contemplado nos editais de Política Nacional Aldir Blanc, de fomento à cultura na Bahia, realizados com recursos do governo federal, repassados pelo Ministério da Cultura e executado pelo governo do estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura do Estado. Entre Folhas e Ventos, ele vai falar sobre o cuidado e a permanência e as pequenas relações que fazem nos manter vivos. Então, para conversar sobre esses atravessamentos emocionais e presentes no curta, recebemos hoje um artista que eu amo muito, uma amiga que eu tenho a honra de ter, de chamar de amiga, né, que constrói uma trajetória através da sensibilidade e escuta da arte, né? Gabi Balaio, né? Ela é uma psicóloga pela Universidade Federal da Bahia, mestre e doutoranda em Linguística pela Universidade Estadual da Bahia, Do Sudeste da Bahia, perdão. do Sudeste da Bahia, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. É, é também cantora, compositora, integra na banda Dona Iracema e possui uma carreira solo intitulada Balaio. Nesses dois projetos, soma 4 EPs lançados e 3 discos que foram produzidos por André Tavares. Nesses trabalhos, conta com a colaboração de artistas como Luiz Caldas, Pedro Pondé, Rodrigo Lima, Dead Fish, San Liz e Anansi Viegas. Fez parte do Mafuá, um coletivo artístico, juntamente com Shirley Ferreira, Ambrosina Daguerre e Milena Flick. Além dessas produções, a artista também chegou a compor trilha sonora e atuar no curta Territórios das Cercas, de Ricardo Fraga. O que significa hoje para você existir no mundo enquanto uma pessoa trans? E é uma pergunta delicada, porque considerando que o mundo não é um lugar muito gentil com pessoas trans, assim, sendo muito sincera, né? Viver é sempre uma descoberta, né? É um processo ativo de descoberta, é um processo ativo de lidar com as coisas, com o cotidiano. Hoje, para mim, viver é, é poder estar no espaço público, é poder comprar um pão, é poder ir no mercado, é poder ir no cinema, sem, sem medo é foda, porque a gente sente medo, né? Mas é poder fazer essas coisas que todo mundo faz e que às vezes parecem tão pequenas e para a gente não é assim. Às vezes é um transtorno, às vezes é uma dificuldade conseguir acessar o espaço público, porque não é um espaço público que vai ver a gente da forma como a gente é, no quesito humanidade, né? Porque é isso, a travesti só serve para a sociedade na madrugada, na prostituição e muito bem escondida ali, né? Então, para mim, viver enquanto uma pessoa trans hoje é uma descoberta, porque ao passo que é um atestado de coragem também, né? Coisa que eu não tenho muito, é, é, é também é também um processo de descoberta dessa vida que a gente não pode ter e que agora eu com quase 30 anos nas costas estou aprendendo a ter, né? Assim, e claro, também de forma diferente, né? Mas aprendendo a estar um pouco mais no espaço público, assim. Porque é muito difícil a gente sobreviver, né? O que Hum, era tão normal antes da gente se entender enquanto uma pessoa trans era tão. Não era normal, não digo normal, acho que normal é uma palavra muito forte. Era confuso, mas ao mesmo tempo a gente falou, não decretou nada, sabe? Então a gente vivia muito confuso, a gente vivia com base no que a sociedade identificava na gente. Então, eu, enquanto uma pessoa transmasculina, era visto enquanto uma menina cis que fui ensinado a isso e agora fui colocado no mundo, foi realmente eu renasci de novo, a gente renasceu de novo.
Você, uhum, enquanto uma travesti que batalha na vida e está vendo, tá tendo outra perspectiva, e eu, enquanto um homem trans, tendo outra perspectiva totalmente diferente daquilo que a gente foi ensinado até os uhum, nossos quase 30 anos. Então, é muito complexo, sabe? Então, uhum, eu acho que isso também já parte para essa outra pergunta, né? Se você uhum. precisou aprender desde cedo a se proteger emocionalmente, assim. Eu lembro disso com uma certa clareza, assim, de saber desde pequena que tinham coisas sobre mim que não eram certas, né? Digo certas porque eu cresci, assistia Cacete Planeta com o meu pai, não era criança, mas tu passava Cacete Planeta, passava Zorra Total, a gente via na televisão o quanto ser uma travesti é uma piada, né? Então, era como se, desde muito nova, eu soubesse que existiam coisas sobre mim, e que não tem nada a ver também com questões de sexualidade, mas simplesmente interesses que toda criança tem. Poxa, eu queria, eu queria uma blusa de tal coisa. Eu queria assistir tal desenho. Né? Ah, mas não pode assistir esse desenho, porque esse desenho é um desenho de menina. Você não pode ter uma blusa dessa coisinha, porque é uma coisinha de menina. Aí você fica, caramba, tá, mas me falam que eu sou menino, mas eu quero isso, e eu tô vendo na televisão, tô vendo toda a sociedade tratar um menino que gosta de coisas de meninas como uma piada, eu não vou compartilhar isso. Né? É claro que colocando muitas aspas em todas Uhum. essas coisas, mas de novo, assim, eu aprendi a. Nossa, eu vi um vídeo esses dias na internet que é muito foda, assim, eu sei que é uma coisa muito simples, assim, mas me pegou de um jeito que eu lembro que eu fiquei chorando, assim, boa parte do dia, que eu não lembro quem foi, que programa foi, me mandaram isso, e eu achei magnífico, que foi alguém falando, assim, que quando você é LGBT, você primeiro aprende a mentir que a amar, assim, e eu falei, caralho, porra, desde muito nova lido com essa questão da mentira, sabe, assim, do não contar, do pisar em ovos, né? Que foi uma estratégia de sobrevivência, foi uma forma de me poupar também psicologicamente, mas também que me trouxe feridas enormes também, que, assim, com o tempo eu pude cuidar e cuido, né, dessas coisas, né? Agora, quando a gente está maior, a gente tem um pouco mais de força para lutar por nós mesmas, mas, sim, eu desde muito nova tive que lançar mão de algumas estratégias, Uhum. assim, para Se proteger, né? se proteger, para poder estar aqui agora, sabe? Se para você existe a diferença, né? Que você falou, sobreviver e realmente viver. Eu diria que não tem, porque eu também não sei o que é viver sem ter que estar lançando mão dessas estratégias, né, que a gente estava falando agora. Mas também existem momentos em que a gente não precisa lançar mão de algumas estratégias. Existem momentos em que a gente pode voar, né? Alguns momentos em que a gente consegue pertencer, né? Seja a um grupo, a algumas pessoas, a nós mesmas, ai, é possível. Existe essa possibilidade também. E quando esse tipo de coisa acontece, é muito gostoso. E aí fica clara a diferença do sobreviver, do ter que estar o tempo inteiro em alerta e do poder respirar. E você falando isso, né? Se você sente que realmente nesses espaços aí você consegue respirar de verdade. Quais são esses espaços, assim, sabe? Que você Perfeito. consegue respirar de verdade. Primeiro, com pessoas que a gente ama, pessoas que a gente confia, com pessoas trans também, eu acho que isso faz muita diferença. Tem coisas que, ao se relacionar com uma pessoa, com uma outra pessoa trans, que a gente não tem que se, a gente sequer pensa, né? Assim, quem já passou pela experiência de transcentrar, por exemplo, sabe o quanto uma parte da preocupação vai embora, porque você fala, ah, não tem um porquê, né? A pessoa vai Uhum. entender, a pessoa
vai lidar com o meu corpo, eu não vou precisar de uma grande introdução para isso. Eu vou poder viver essa porra aqui tranquilamente, Sim, sem medo também de apanhar depois, né? Entre outras coisas. sim. Então, eu acredito que esses momentos assim de vida, eles acontecem em lugares em que a gente possa estar seguro, com pessoas que a gente confia, mas também existe também um lugar de vida nesses momentos mais solitários também, né? E nesses momentos também é muito importante que a gente consiga encontrar esse pouquinho de vida, né? Também porque a nossa companhia, ainda mais quando a gente aprende tanto a se julgar desde muito novo, porque é isso, né? Tem esse lugar da mentira e esse lugar do tentar se corrigir, né? Constantemente por muito tempo. Então, acho que entrar em pazes com essa autocorreção e não tenho que corrigir porra nenhuma, sabe? Posso Uhum, respirar. Esse momento que pode acontecer num momento de solidão também é um momento muito bom, um momento muito importante também. Esse abraço, esse carinho de alguma forma, né? uhum, Ter esse carinho com nós mesmos, mas enfim. Sabe uma coisa que eu tenho pensado sobre o silêncio? E que eu tenho tentado lidar um pouco mais com isso, assim, é que às vezes a gente tem uma pressa danada para tapar o silêncio, assim. Tem uma pressa danada para preencher o silêncio. Acho que existe um certo medo do silêncio, assim. E um medo, inclusive, que eu tenho às vezes do silêncio, né? E aí, esses dias eu tava. Tem um guitarrista que eu gosto muito, o nome dele é Bill Frisell. E hoje ele é um senhorzinho, né? E quando ele fala bem devagar. Ele fala com muitas pausas, com muito silêncio. E ele toca da mesma forma, assim. Às vezes ele tá tocando, vai ficar uns 5 segundos em silêncio e ele volta. E eu tenho percebido o quanto o silêncio é um lugar, assim, também. É um lugar de risco, mas é um lugar de conforto também, sabe? É um lugar é um lugar de é um lugar de vida, de se viver também. Claro que existe uma diferença em ser silenciada e não ter a possibilidade de dizer. Existe isso, e existe também essa possibilidade do também estar em silêncio, né? Ou ter pausas. uhum. Você acha que a nossa comunidade, realmente, as pessoas da nossa comunidade, precisam construir os próprios espaços de acolhimento, sabe? Nossa, boa pergunta. Acho que é complexo, né? Falando, por exemplo, do contexto da psicologia, ainda há muita patologização, assim. E é muito diferente ser atendida por uma pessoa que não vai te respeitar para uma pessoa que vai te respeitar, né? E, via de regra, pessoas trans, nesse lugar da saúde, fazem muita diferença para outras pessoas trans, assim. No lugar do ensino também, né? Que eu tive a experiência de conhecer a Motia, eles falam que é Batira Lata, acho que é assim que se fala, mas é um espaço em que se ensina, em que pessoas, o espaço é organizado por pessoas LGBT em geral, para se levar o acesso ao ensino, ao ensino médio, ao fundamental, acredito também, a pessoas que não tiveram esse acesso e que, enfim, foram vítimas dessa evasão escolar sistemática, né? Então, ter esses outros espaços em que existem ali na coordenação, ou na orientação, ou no atendimento, outras pessoas trans facilita muita coisa. Facilita muita, 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 muita coisa. Então, eu acho que é muito importante. Mas, eu acho que
Existem também outras alianças perigosas que a gente pode fazer por fora da comunidade trans e que são muito bem-vindas, né? Uma coisa que eu tenho reparado, e isso é muito louco, porque tem gente que vai discordar disso, claro, mas tem muitas coisas em comum, às vezes, em algumas experiências de muitas meninas lésbicas, com algumas meninas trans, com homens trans. Então, às vezes a gente consegue também criar essas alianças para fora do, Sim, sim. do ter, né, com outras pessoas que também são maravilhosas, assim. Em que momento a arte deixou de ser apenas uma expressão para você e virou realmente uma sobrevivência, um Uhum. escape, sabe? A arte, para mim, principalmente nesse lugar da música, da composição, foi uma forma de começar a puxar esses fios e desatar alguns nós, assim. Ou até de tirar alguns da cabeça, ainda que os nós estivessem bem atados. Puxar um nó de vez, assim, da cabeça, e o resultado sai bastante confuso também, o que é maravilhoso, né? Então, e como eu me relaciono também com a música, fui me relacionando com ela progressivamente, assim, com a questão do drive, a voz, né, essa coisa do gritado, assim, eu acho que é muito sintomático, porque, por exemplo, eu não consigo constranger, assim, Uhum. como você consegue, né? Eu direi, né? Se acontecer alguma coisa comigo, eu vou ficar quieta. Vou sair do ambiente, vou ficar quieta. Eu não, infelizmente, eu não tenho essa coragem, assim. Terei. E aí a música foi o lugar que eu encontrei para gritar algumas coisas, gritar literalmente, né? Então, eu diria assim que a arte tem esse papel fundamental em ser essa nascente, assim, esse córrego para liberar um pouco da pressão daqui de dentro, que fica por a gente desde muito pequeno ter que lançar a mão de muitas coisas, por ter que mentir muitas coisas, por não poder dizer coisas que não faria mal uma criança dizer, sabe? Que É, assim, é bem doido, assim. Eu sei que é uma coisa muito simples, isso. E eu gosto de dar esse exemplo porque não tem nada a ver com gênero. Eu sempre quis ter a cor do meu cabelo assim. Sempre quis. Um negócio que eu queria muito, mas eu não podia e eu não entendia. E aí, de novo, não estou dizendo que era porque eu queria ter um cabelo trans, que eu era uma aham. militante na isso, mas é uma coisa simples, sabe? Que toda criança pode. Que é seu cabelo. Exato, toda criança pode desejar isso. Enfim, mas por uma marca específica, a marca de um gênero não podia, né? A marca de um corpo não podia ter esse tipo de cabelo, né? E tudo isso a gente vai guardando e vai acumulando, assim. E às vezes, na minha experiência, a arte foi a forma de. Talvez a coragem tenha vindo aí, né? Eu falei que eu não sou muito corajosa, mas a arte talvez me empreste um pouco de coragem e me dê um pouco de possibilidade, assim, para surrupiar, inclusive o- os meus medos, assim, de dizer algumas coisas. Então, para mim, é algo fundamental, assim. Foi muito importante lá atrás e hoje também é muito importante de um jeito diferente também. Para você, existe algo de terapêutico nesse ato de criar? No ato de criar mesmo? Com certeza, com certeza. É isso, né? Assim, não estou dizendo que existe algo de psicoterapêutico em criar. Não, que Aham, psicoterapia é outra coisa. aham, Mas muitas coisas são terapêuticas, né? sim. Assim, essa palavra é uma palavra que pode ser usada de muitas formas. Sim. E, claro, a arte também pode ser usada num processo de psicoterapia. Claro, óbvio, Uhum. né? Eu acho que ela é super bem-vinda, assim, é uma ferramenta muito bem-vinda dentro desse contexto, que é um contexto mais amplo, mais complexo. Mas, sim, é terapêutico. É realmente terapêutico. E aí eu lhe digo mais, não só compor é o processo terapêutico, justamente por conta desse processo de possibilidade de espaço para se falar algumas coisas, mas também espaço para ser algumas coisas. E hoje, por exemplo, de novo, eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou uma pessoa muito calada, eu sou uma pessoa muito de boa. Eu não vou, aqui nesse contexto que eu estou, né, com uma pessoa que eu tenho intimidade, com uma pessoa querida, eu vou me soltar um pouco mais. Eu sou mais de boa.
Mas o palco me permite essa possibilidade de não ser essa pessoa, de ser uma pessoa que vai lamber a careca de alguém, de ser uma pessoa que vai constranger alguém também, né? Nesse contexto eu tenho essa, eu sinto que eu Tu cria consigo, uma persona, né? Sou é uma persona. pessoa, exatamente, é a Balaio. função de uma pessoa, é perfeitamente, você foi assertivo. Essa persona que também sou eu, né? Não é algo além de mim, mas é uma pessoa que está num contexto em que existem mais possibilidades de vida, inclusive a possibilidade de constranger alguém, de lutar também, de Sim. ir para cima do que for necessário, assim, né? De brigar por respeito, né? Então a arte também acaba sendo essa outra possibilidade, assim, esse espaço, esse jogo em que a gente pode jogar e correr alguns riscos que às vezes a gente não consegue no dia a dia, assim. E, Sim. de novo, é a gente também nesse outro contexto. Então você enxerga essa relação entre a arte e a cura? Boa pergunta. Para mim, a cura ela também não é estática, né? Eu acho que não existe cura estática, né? A cura é processo também. É aquilo, né? É igual o queijo que cura, né? É, o queijo ele cura, ele Com o tempo. ele está num processo, né? O queijo curando, o queijo está num Sim. processo de se tornar queijo, ou enfim, que eu digo isso porque às vezes a gente pensa essa cura como algo muito estático, né? Como temos um problema, o problema é resolvido, Hum. temos a cura, acabou a cura, assim, acabou o processo, e acabaram os problemas. Só que isso é uma forma um pouco médico-cêntrica, talvez, de se ver a própria vida, né? Então, assim, eu diria que sim, que a arte ela é uma parte nisso que a gente pode chamar como cura Uhum. e que não diz respeito a um episódio apenas, mas a cura enquanto um processo, né? Um processo que é contínuo, porque a vida é contínua, porque o desenvolvimento é contínuo, porque os problemas eles não param, desaparecem, eles se resolvem, uma relação também um tanto quanto dialética, assim. Então, para mim, a cura está nesse lugar, assim. E aí eu acho que a arte também entra nesse, pode ser algo que entra nesse processo também, mas não como algo que vai resolver um problema, algo que vai acabar com o processo. Muito pelo contrário, é uma ferramenta pela qual a vida também flui, né? E por Sim. fluir, naturalmente, também é cura. Que a gente, sendo enquanto artistas trans, né? Se a gente é visto, tu acha que a gente é só visto pela identidade de gênero ou pela a complexidade das nossas obras em si, sabe? Boa pergunta. É complexo. Eu acho que às vezes, boa parte das vezes, a gente nos vem nesse lugar de pessoa trans fazendo. Olha como essa pessoa trans faz isso, como se fosse um bichinho de zoológico. Olha um bichinho de circo. Olha como esse elefante fica em cima da bola. Nossa, sabe? Nossa, nossa, você é a primeira pessoa trans fazendo isso. Tipo, não, gente, sabe? Só tá fazendo o que eu Isso não quero fazer. isso não deveria ser uma questão, né? Sim. E é foda, porque eu também entendo por que isso acontece e também entendo a importância disso, desse tipo de discurso, no contexto em que a gente vive. Só que também há um pouco disso. Há um pouco, às vezes, um pouco dessa redução, né, da gente a esse lugar, assim. Mas para mim, eu acho que o prognóstico é muito positivo. Eu acho que isso tende a diminuir com o tempo, porque não sei, às vezes eu percebo isso na Dona Iracema, assim, quando a gente chega num lugar pela primeira vez, numa cidade, toca pela primeira vez para pessoas que a gente não conhece, é a primeira coisa que fica assim, nossa, ela é trans, está cantando hardcore, nossa. Uhum. E aí depois, quando o baque passa, a pessoa, esse adjetivo trans, Uhum. vai para um segundo plano.
E aí a gente está falando do baque da música, e da mensagem, de outras questões que também são tão importantes quanto. Eu acho que é isso. A Uhum. questão não é que esse lugar seja diminuído, mas que outras coisas que a gente leva também com o nosso trabalho também tenham a mesma relevância do que esse lugar que é um pouco vazio de ser artista trans, a pessoa trans, aqui é a cantora trans, Sim. né? Ou o diretor trans, sabe? Que é um lugar que é paradoxal, né? De Sim. novo, tem a sua importância? Tem, não vou mentir. Mas, porra, tem dia que cansa um pouco. Muito. É porque a gente tem muita coisa, assim, a gente... foi isso que você falou, né? Quando você vai a primeira vez, e foi dito e certo, assim. Na primeira vez que você foi em Tapetinga, foi isso que ecoou, tipo, não Sim, chegou a você, mas foi ecoou sim. até a mim. Isso E é aí, ótimo. isso aí acessa outras pessoas, beleza. Mas Aham, toda vez ser isso, toda vez aquela exato. questão, ser galgada só naquilo, só, tipo, Exato. a mesma tecla, é muito cansativo, porque a gente quer falar sobre outras coisas. E eu Sim. tive muito isso quando eu comecei a terapia mesmo, sabe? Aham, Eu achava que eu só tinha que falar sobre isso, mas isso, tipo, isso para mim, o tempo que eu fiquei até eu realmente falar não para as outras pessoas, né, ao meu redor. Eu falei aham, para Gabi primeiro, Gabi, aham. e ela foi das pessoas que mais me apoiou, assim, tipo, ainda não é isso aqui mesmo, você só vive, sabe? Só vive sua vida, continue, eu continuei sendo. E foi uma das coisas que manhã falou depois de um tempo, né? Hoje em dia a gente tem uma relação muito tranquila, assim. Uhum. E aí ela falou assim, sabe que depois de um tempo, esses dias, foi ano passado, final do ano passado, ela, eu percebi que você é a mesma pessoa. Exato. Nossa, que forte. Né? Puta que pariu. Foi ela, eu percebi que você é a mesma pessoa de sempre, a pessoa que eu criei, só não tem aquelas coisas, né? Ela fala que, aí minha irmã sempre fala, eu não consigo mais te ver como você era antes, tipo, eu tenho que acessar alguma foto, mas eu não consigo, tipo, o que você é hoje é o que você é hoje para mim. Aham. Mas você ainda tem o mesmo sentimento, o mesmo carinho, é do mesmo jeito, sabe? Sou muito chorão, sou muito Oh, melodramático, eu sou muito melodramático. Sou das novelas com mãe, da novela das mães. ah, Então, tipo, ela percebeu que eu não mudei, sabe? sim. E aí, às vezes a gente muda pela reação das pessoas, então a gente tem que ser reativo, às vezes Sim. é muito cansativo, mas a gente é muito mais do que isso. A Uhum. gente tem muita, tem várias coisas, tem Uhum. várias. A gente é ramificado realmente. Uhum. Então, é isso. Nossa, não, mas esse exemplo do curta é isso, assim. Não é isso que fica no curta. Não é isso, essa coisa bem reducionista. Mas é uma coisa bem norte-americana dos filmes mesmo, assim, que vão Sim. mostrar as pessoas trans, né? Tem aquela cena do espelho, a pessoa... É, Não, o que fica do curta que vocês fizeram é justamente uma complexidade, é uma profundidade daquele personagem, né? Isso é sustentado, inclusive, no silêncio, né? Nos filmes, esse lugar estereotipado ele é gritado. E o silêncio no filme de vocês dá espaço para essa humanidade, né? Para esse cruzar de coisas ali que passa pelo racismo, que passa por uma série de outras coisas, passa com ter que pagar uma conta, passa pela solidão, passa por tanta coisa ali, passa pela espiritualidade, enfim. Então, há uma complexidade, há uma profundidade, assim, há uma profundidade, assim. E. Ai, amei o curta. Meu Deus do céu. o curto ele traz, ele fala muito sobre o isolamento emocional, né? Sim. Você acha que a solidão atravessa as pessoas trans de uma maneira muito específica? Ótima pergunta. Eu acho que tem algo de específico nessa experiência, assim. E, e não é culpa das pessoas trans, assim. Eu digo isso porque
também tudo que acontece com as pessoas trans é tratado como culpa das pessoas trans, né? A própria disforia, até o próprio conceito de disforia, ele é muito individualizado ali, é uma culpabilização, assim, que é ridícula, assim, no texto do DSM. Eu odeio o texto do DSM, assim, respeito à disforia, assim. Isola esse corpo da sociedade de toda a violência que esse corpo vive, né? E que é Sim. constituinte dessa disforia. Mas o ponto é para mim, há um movimento, há algo que acontece de uma forma muito específica em que se produz a imagem de pessoas trans como pessoas solitárias, assim, né? Sejam nos filmes, de novo, a gente está falando desse contexto da sétima arte, né? Uhum. São pessoas sempre muito solitárias, sem família, sem amigos, sem ninguém, sem um amor. Quando a gente olha para a realidade, não é bem assim, né? Pessoas trans estão articuladas entre si. Pessoas trans também podem ter a sua família, né? Também podem ser bem recebidas pela sua mãe, pelo seu pai. Infelizmente, não é o que todo mundo experiencia, mas existem outras possibilidades. E eu vejo que se produz socialmente essa ideia de uma pessoa trans isolada, né? De novo, isso é um pouco, não, isso é bastante diferente do que a gente estava falando sobre a solidão e o silêncio lá atrás. Lá Sim. é uma outra coisa, a gente está falando quase que de um projeto de isolamento de pessoas trans, em que elas não se articulam entre si e que se produz, né, essa ideia de uma pessoa trans que não se articula com outras pessoas trans, que não, que não trabalha, né? Recentemente a gente teve essa fala do Galo aí que foi horrível, né? Assim, como se não, pessoas trans não estivessem em sindicatos organizadas de outras formas, em partidos, enfim. É, movimento social, enfim, existe essa tentativa de individualizar muito a pessoa trans em suas questões e tudo isso ser resolvido apenas pela medicina, né? Todos esses problemas que você tem são problemas seus e você vai resolver com cirurgia, com hormônio e terapia. Lide com isso. Quando a realidade não é bem assim. Então, acho que tem algo de específico na experiência trans, porque pessoas trans eu vejo, não posso dizer de forma geral, mas muitas são empurradas para esse lugar. Quando, na verdade, o que a gente tem, quando a gente olha para o dia a dia, são pessoas que dialogam entre si. Pessoas trans que namoram outras pessoas trans. Tem gente que não entende esse conceito. Para a gente é batido, para a gente é tipo, não, mas você vai conversar isso com as pessoas que não estão familiarizadas com o nosso contexto, as pessoas não acreditam nisso. Não, isso não, como assim? Sabe? Como é possível uma pessoa trans se relacionar com outra pessoa trans? Sabe? Então, há uma ideia de que pessoas trans são Sim. isoladas, são indivíduos isolados, isso é muito. E só quem ganha com isso é o sistema, né? Quando, na verdade, o que a gente tem hoje são pessoas trans que se relacionam entre si também, não só trans entrando, mas em contextos políticos também, em contexto de partido, em contexto de movimento social, que dialogam também com outras pessoas de outras comunidades, que estão numa luta política, que estão organizados de alguma forma, e dá para ver o quanto isso faz bem, assim, inclusive nesse contexto de disforia, né? Porque Sim. a disforia, por mais que seja uma experiência entendida como individual, ela também é contextual, né? Quando você está num lugar em que você sabe que o seu corpo não vai ser uma questão, que você vai ser tratado da forma que você é, isso vai dizer que a disforia vai acabar? Não, não estou dizendo que ela não vai acabar, mas ela pode ser muito atenuada, assim, né? Ela às vezes, não se relacionar com outra pessoa trans, você se sente um pouco mais confortável ali com o fato de que uma parte do seu corpo não vai ser uma questão, né? Então, aquilo que seria uma disforia enorme, uma ansiedade enorme, de repente, opa,
Tá, tem um incômodo? Pode ser que tenha, né, para algumas pessoas, mas tá, aqui eu posso dar uma respirada um pouco maior, né? Posso viver um pouco mais, né? De novo, brincando com o assunto que a gente estava conversando. Então, assim, eu acho que existe uma solidão produzida, empurrada em pessoas trans. Dentro desse contexto do que se é, desse conceito do que se é ser pessoa trans na medicina. Mas, e é claro, muitas pessoas experienciam, assim, vivem suas vidas dessa forma também, mas eu acho que está para além disso que é produzido, assim, dessa solidão artificial, dessa solidão empurrada mesmo, né? Uhum. Porque, de novo, é diferente de uma pessoa trans que acessa o espaço público, que tem pessoas com quem trocar, porque o ser humano é um ser sociável, é um bicho sociável, não tem como. E que também tem esses momentos consigo, que pode, que, enfim, o tempo que a pessoa leva consigo aí é da pessoa. Mas quando essa solidão é a única opção e ela é empurrada, ela é muito artificial. E aí eu percebo que muitas pessoas trans acabam sendo vítimas assim dessa tentativa de desarticular pessoas trans também. Pessoas trans são muito perigosas pro patriarcado. Uhum. São muito perigosas para isso. Então, imagina esse povo junto, esse povo se amando, esse povo. Não, nem gente é como é que tá querendo, não, tem que ficar isolado no quarto se odiando, assim. É horrível, Digo né? mais, eu vou fazer de tudo para que esse corpo esteja lá sozinho, não vai trabalhar. Essa pessoa não pode trabalhar, não pode estar no mercado formal de trabalho, tem que se isolar. Essa pessoa não pode estar na escola. Não vamos criar um ambiente propício para que essa pessoa esteja na escola. Ela vai se isolar. Então, é uma solidão produzida, né? Que o curta Então, traz disso também, que é horrível, que muitas pessoas não experienciam. Eu estou trazendo essas duas coisas porque não é algo essencial da experiência trans, é algo produzido, algo artificial, né? sim, Porque nós, assim como qualquer pessoa, somos sociáveis, né? E a vida também acontece nesses momentos, nessas famílias. Porra, historicamente, a comunidade LGBT cria suas famílias, né? Cria sim, suas relações familiares, assim. A palavra é essa mesmo, sim. família, né? Para você, quem foram essas pessoas, ou essas presenças mesmo, que ajudaram você a permanecer, a você, eu acho que nem permanecer não seria, talvez a você se encontrar, sabe? Uhum. Assim, no seu processo. Ótima pergunta. É, porque vai mudando, né? Sim. Vai mudando cada dia, né? Hoje é você. É, é, eu acho que assim, meus companheiros de banda são pessoas muito importantes na minha vida, assim, pessoas todos cis, né? Uhum. De novo aquilo, né, de que a gente encontra esses lugares também em outros lugares, e eles são, pelo menos comigo, incríveis. São válidos, são Oi? válidos quanto. Eles são válidos tão quanto, São né? válidos, é. Ou até minha namorada, que também é da comunidade LGBT, mas ela é cis também, então... Mas ainda assim a gente consegue compartilhar muitas coisas, muitas experiências, dividir muitas dores, né, nesse Uhum. lugar da identificação, nesse lugar do se acolher, e faz a diferença. Sim, Às vezes às vezes são pessoas que eu sequer conheço, mas que eu escuto, né? E que às vezes é um personagem, às vezes é uma ideia, são tantas coisas, né? São os amigos, são pessoas trans com quem eu tenho um diálogo constante, tenho trocas e conversas. Pessoas que não são trans, são tantas possibilidades assim, tantas e tantas possibilidades de vida que existem nesse mundo. E é foda, é foda. Hoje em dia, a família também tem começado a ser esse lugar, né? Assim, foi um processo até aqui, né? Ainda temos muito a caminhar, mas você vai encontrando, né?
Esse exemplo da tua mãe é maravilhoso, assim, eu acho que recentemente também tenho vivido algumas coisas assim com a minha, de uma forma muito interessante. Então, tudo isso vem enchendo a gente de vida. E aí também, às vezes, está comigo mesma. Às vezes é com a minha imagem no espelho também que eu penso, caralho, tô aqui, sabe? É bom, né? É tão bom. Quando a Pô, gente vira a nossa própria referência. exato, isso é muito bom, assim. Assim como outras pessoas também são isso pra gente, né? De novo, é esse equilíbrio de muitas coisas, assim, de muitos diálogos, de muitas referências. Então, eu acho que muda muito. Esses dias eu estava tendo uma conversa com uma professora que ela foi essa pessoa que depois da conversa eu me senti muito segura. Eu falei assim, nossa, eu estou andando aqui no espaço público, eu estou me sentindo bem, sabe? Uhum. A cabeça não está rodando. Nossa, ai como é bom viver. E que faz, inclusive, a gente chegar a afirmações como, meu Deus, como é bom ser travesti. Né? Meu Deus, como é bom ser trans. Porque aí tem o outro lado da moeda. No início da nossa conversa, a gente estava falando sobre o que é viver, e a gente começa falando dessa vivência enquanto descobrir o que é viver, porque não se pode viver. E aí, agora eu vou dar uma resposta que pode parecer, inclusive, contraditória, mas não é, porque é uma resposta agora em um outro contexto, em que a gente Uhum. encontra esses espaços de vida. E a gente encontra o quão bonito, o quão foda é ser uma pessoa trans. Né? É isso. O poderoso é, né? Claro, o quão poderoso será também quando a gente acabar com essa desgraça do patriarcado, né? Essa porra tem fim, venceremos. Tem, Acabar né? com o capitalismo com o patriarcado. Mas é nisso, há todas essas pessoas que fazem com que a gente se sinta bem em ser trans, assim, é É muito foda. gostoso. E reconheçam a grandeza do que é ser trans, assim. Isso é muito gostoso, muito gostoso. É isso. E tô falando, né? Eu acho que depois de tudo, quando eu olho do começo, até Uhum, realmente porque ser trans é do pensamento, do seu pensamento. Você, uhum, porra, se pensou fora do que a sociedade impõe aqui. uhum, Então, alguma coisa você tem que buscar. E uhum, quando você vai buscar, você precisa ter coragem. Eu me uhum. tornei realmente, e tô falando que tu não tem coragem, mas tu tem coragem, Sim, sabe? Você tem que olhar que você realmente, a gente, toda a comunidade, somos muito corajosos isso é verdade. por existir, só por existir mesmo. Sim, E tem é. todas as outras questões, mas a gente, o tanto de coisa que a gente faz, não é desmerecendo o CIS, não, que vão assistir, não. Mas o tanto de coisa que a gente faz, um terço, metadezinha das pessoas cis não iriam fazer, não iria aguentar, sabe? Eu acho que a gente é muito corajoso em muitos quesitos, em várias áreas da gente se arriscar, da gente buscar. E isso deixa muito orgulhoso de falar, porra, se eu for ter outra vida, realmente eu sei que tem todas as dificuldades, sabe? Talvez isso aqui lá para frente pode mudar, mas eu queria ser uma pessoa trans minha mente é muito diferente, minha mente muda e a mente da gente é muito, porra, eu acho genial, sabe? Eu acho genial. Eu acho que a gente tem muita complexidade e são complexidades muito interessantes de se viver, de conhecer o outro, de Uhum, ver o que o outro pensa, de ver, porra, até as coisas que acontecem, como é que o outro lida com aquilo, como é que eu posso ter aquela pessoa que é comum como referência. Ela vive e ela só está vivendo. Eu vejo uma pessoa trans mais velha que está começando, tipo assim, depois de muito tempo se entendeu enquanto uma pessoa trans. Eu admiro, eu fico assim, meu Deus, parece que uhum. eu lambo o chão que a pessoa passa, porque eu acho muito genial. Eu acho É assim, genial. porra, você realmente, você não morreu, você viveu, sabe? Você viveu. Você parou para você viver, você parou para você ter uma vida que você sempre sonhou. E a vida que eu tenho agora foi a vida que eu sempre sonhei. Tipo assim, tá com o que eu amo, construir amizades leais, amizades verdadeiras,
tem uma família que, tipo assim, me acolhe da maneira dela, é da maneira dela, Aham, mas me acolhe e tá aprendendo a me acolher todos os dias, tipo, do mesmo jeito que eu aprendo a viver, eles estão aprendendo a viver comigo, tipo, um novo eu, mesmo que é a pessoa que eles sempre conheceram, mas uma pessoa que eu mudei, sabe? uhum, Então eu mudei, eu tenho um outro olhar, eu não aceito certo tipo de coisa, e ao mesmo tempo que eles respeitam, eles sabem o limite. Então isso é muito fantástico. O aham. que você espera que as pessoas sintam ao assistir Entre Folhas e Ventos? Uma pessoa, assim. E eu acho que pode parecer uma pergunta, uma resposta um pouco rasa, mas considerando tudo que a gente conversou, não é, né? Uhum, Há uma pessoa ali com a sua vida, com as suas dores, com os seus prazeres, com, com os seus afetos, com a sua história. E, nossa, são 5 minutos que parecem 10, que parecem 1 hora, assim, de tão denso que é. E ainda assim teve detalhes que eu não vi, né? A gente estava falando uhum, agora da caneca, eu lembro da caneca quebrando, mas uhum. os detalhes escapam porque há muita humanidade ali. Assim, o que eu espero que as pessoas vejam é uma pessoa, porque é uma pessoa, é uma história muito real e contada de uma forma muito real, nem um pouco estereotipada, assim, e muito profunda, assim. Nossa, e se a pessoa estiver aberta, vai mexer com ela, assim como mexeu comigo, né? Ai, muito bom, virei muito fã.